Você sabe analisar risco? No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas de como fazer essa análise e alguns cuidados que nós devemos ter quando nós utilizamos qualquer metodologia de análise de risco e reforçar o benefício que essas ferramentas podem nos trazer. Meu nome é Antônio Carlos, trabalho como gerente de saúde e segurança e meu objetivo é fazer com que você melhore a sua capacidade de avaliar riscos. Bom, por que é importante avaliar e analisar riscos? Nós, dentro de uma empresa, nós não vamos conseguir atuar em todos os riscos que existem na empresa. Eles são milhares. Nós vamos precisar de uma ferramenta que nos ajude a priorizar quais riscos nós vamos dar a atenção inicial. E a análise de risco é para isso. Você vai estabelecer um método, esse método vai dar um resultado quantitativo e os riscos que tenham um número maior, você atua primeiramente nesses riscos. A análise de risco é o pontapé inicial de todo o processo de gestão de risco. Se nós não conhecemos os riscos, nós não podemos nos proteger deles. Se nós não sabemos a sua criticidade, nós não conseguimos priorizá-los. A partir da análise de risco, nós vamos poder estabelecer medidas de controle a esses riscos e assim iniciar um processo de gestão de riscos. Nós não podemos ter empresas livres de perigos, mas é possível que as nossas fábricas, sites, comércios, qualquer ramo de atividade tenham riscos controlados. Bom, nós vamos falar sobre um método, um tipo de análise de risco. Existem vários métodos. Hoje nós vamos falar especificamente de um método conhecido como Fine e Kine. Ele é um método que leva em consideração 3 variáveis para determinar a criticidade de um risco: exposição, probabilidade e gravidade. A variável exposição, ela está relacionada a quantas vezes eu me exponho ao agente de risco. Se eu me exponho muitas vezes, a variável, o peso que eu vou dar à exposição vai ser maior. Se eu me exponho menos vezes, a exposição, o peso que eu vou dar a essa variável vai ser menor. Gosto muito do exemplo de trânsito. Uma pessoa que dirige 2.000 km por mês, ela tem um risco menor do que uma pessoa que dirige 5.000 km por mês. Por quê? Porque a exposição das duas pessoas é muito diferente. A que está dirigindo 5.000 km por mês, ela tem muito mais exposição a possíveis acidentes de trânsito do que a pessoa que dirige 2.000 km. O conceito de probabilidade, e aqui que a gente começa a ter alguns problemas com muitos profissionais de segurança e muitos líderes que trabalham com isso, esse conceito de probabilidade ele não está aqui voltado para o histórico. Já me deparei com diversos profissionais: olha, Antônio, mas isso nunca aconteceu aqui, então a probabilidade é baixa. Esse é um raciocínio errado. Não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer hoje, ok? Esse histórico, ele não nos ajuda muito a determinar a probabilidade nesse sentido. É importante que nós olhemos para a probabilidade como a expectativa da perda. Eu olho para a condição da forma que ela está, a situação da forma que ela se apresenta e estabeleço qual é a possibilidade de eu perder, de eu ter uma perda com essa situação num período de tempo. Vamos imaginar que eu espero ter uma perda hoje, porque a condição de risco ela é tão crítica, ela está configurada de uma forma que a perda pode ocorrer a qualquer momento. Eu espero que ela aconteça hoje à tarde, amanhã. Ela tem um espaço de tempo muito curto de ocorrência. E existem outras coisas que a probabilidade de ocorrência eu posso estar pensando aí em horizontes de 10, 20 anos. Olha, isso aqui está tão protegido que a chance de haver uma perda aqui ela é muito menor, porque várias coisas precisam falhar para que a perda se produza. E a gravidade? A gravidade ela é o resultado da perda. Já utilizamos um exemplo de trânsito, mas o que nós esperamos para um condutor, para um motorista que bate o veículo a 120 km por hora? Nós não vamos esperar um primeiro socorro apenas, um acidente sem lesão. Nós esperamos algo mais crítico, eventualmente uma fatalidade. Aquilo que tiver uma gravidade próxima à fatalidade vai ter um peso dentro dessa variável muito grande. Aquilo que tiver uma gravidade que pode
não gerar lesão vai ter um peso menor. Quando você atribui pesos à exposição, probabilidade e gravidade e faz a multiplicação desses pesos, você vai ter um número. E a partir desse número você consegue estabelecer qual é a criticidade. Normalmente nesse método Fincke, se você ultrapassa o nível de 200, ou seja, o produto, o resultado dessa multiplicação entre exposição, probabilidade e gravidade tem um resultado igual ou maior a 200, você tem que parar o que você está fazendo, a atividade que está sendo realizada, implementar medidas de controle para que você retome a tarefa. Vamos imaginar que eu tenho uma atividade em que a pessoa faz essa atividade, ela se expõe a esse risco continuamente, várias vezes por dia. Se você pegar lá os pesos do método, você vai ter que atribuir para essa situação um peso de 10. Vamos imaginar que para a probabilidade você tem uma condição naquela situação que você espera que a perda se produza em um curtíssimo espaço de tempo. Você também vai atribuir um peso máximo a essa variável, que também é 10. E vamos imaginar ainda que se essa perda se produz, ela pode gerar uma fatalidade, uma ou mais fatalidades, uma ou mais mortes. Provavelmente você vai ter que colocar o maior peso para essa variável, que é 200. Se você multiplicar 10 vezes 10 vezes 200, você vai chegar num número de 20.000. Lembra que o nosso limite para parar uma atividade é 200? Com uma criticidade de 20.000, com certeza você tem uma situação muito arriscada, com um risco muito crítico e que você tem que parar. Uma vez que você entende qual o tamanho do risco que você tem diante de si, você pode estabelecer as medidas de controle para diminuir esse risco. E essas medidas de controle, elas podem estar voltadas tanto para a exposição, quanto para a probabilidade e até mesmo para a gravidade. A gravidade é mais difícil de você alterar e colocar medidas de controle que vão diminuí-la. Mas exposição e probabilidade é o que normalmente são as frentes em que nós trabalhamos para que a gente possa reduzir o nível de risco. Se eu tenho um colaborador que está exposto 10 vezes ao dia, eu posso diminuir essa exposição e levá-la para 1 vez por semana, 2 vezes na semana, 4 vezes na semana. Eu estou diminuindo a exposição desse colaborador. A probabilidade, eu também consigo atuar melhorando as condições de trabalho daquela situação. Por exemplo, a instalação de uma linha de vida, a criação de um treinamento, o estabelecimento de permissão de trabalho antes da atividade ser realizada. Eu consigo estabelecer medidas de controle que vão me ajudar a diminuir esse risco. E vale um alerta, né? Quando nós estamos falando de análise de risco e utilizando esse método, mesmo que eu tenha trabalhado na exposição, mesmo que eu tenha trabalhado na probabilidade, eu vou alterar os pesos dessas duas variáveis, mas não vou mexer na gravidade. O que eu quero dizer? Se você tem inicialmente uma avaliação de risco de um colaborador que sobe num tanque e você estabelece uma exposição de 10, uma probabilidade de 10, e se ele cair desse tanque, porque nós estamos avaliando o risco de queda de nível diferente, se ele cair desse tanque, ele pode vir a morrer, e é o que nós esperamos numa queda de um tanque de 20 metros, por exemplo. Se você estabelece uma redução da exposição dele, estabelece uma série de controles como linha de vida, cinto, guarda-corpo, permissão de trabalho e treinamento, você não vai poder mexer na gravidade, porque mesmo se todas essas coisas foram feitas, mas elas falharem, eu ainda espero que uma pessoa que caia de um tanque de 20 metros morra. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, porque muitos profissionais mexem na exposição através de medidas de controle, mexem na probabilidade também através de medidas de controle, mas a gravidade ela vai permanecer. Havendo a queda do tanque, a pessoa vem a morrer. A análise de risco, portanto, é o coração de qualquer processo de gestão de risco. Sem ela, nós não conseguimos estruturar um ambiente de trabalho que seja mais seguro. Nós precisamos conhecer os riscos para que nós possamos nos proteger deles. Eu espero que esse vídeo
possa ter te ajudado de alguma forma. Existem vários métodos e sugiro que você pesquise e busque outros métodos de avaliação de risco. Esse método que nós falamos hoje, o Finikine, ele é o que eu mais utilizei na minha trajetória e espero que ele possa também te ajudar nesse caminho de entregar para os colaboradores um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa aí nos comentários qual outro método que você utiliza no teu dia.